Meus caros, nós falaremos hoje sobre o papel enorme que o rito romano tradicional teve na formação de uma sociedade fundamentada sobre a lei do Evangelho, na formação de uma cristandade. Alguns sermões atrás nós falamos sobre a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, um sermão na festa de Corpus Christi. Também falamos depois sobre como esse rito romano tradicional vem dos apóstolos São Pedro e São Paulo e demos alguns elementos sem sermos totalmente completos, sem esgotarmos o assunto. E agora falaremos, como havíamos prometido, da enorme influência que esse rito romano tradicional teve na formação de uma cristandade. Uma vez no seminário, nós vimos um pouco sobre a vida de um bispo que era missionário na Oceania, na Papua. Era o bispo Alain de Boismenu. E ele foi bispo durante o governo de São Pio X. E ele havia ido para Roma na visita ad limina, essa visita que os bispos com regularidade devem fazer ao Papa, em 1911. E ele voltando a Papua dessa visita a Roma, ele havia se tornado vigário apostólico, tinha recebido do Papa um aumento de cargo, e retomava com todo vigor as rédeas da obra de civilização e de evangelização de que ele era responsável. Orfanatos, escolas paroquiais, fundamentais, profissionais, escolas de catequistas, sobretudo para preparar uma elite no sentido de pessoas profundamente impregnadas dos princípios católicos e de uma vida interior. Uma elite que formará cristãos nas gerações seguintes e que, por sua vez, gerará a origem de vocações. E o bispo missionário está convencido de que o futuro da missão está na formação de um clero local, de pessoas da região, nativos, que uma vez convertidos, assumam com o tempo o apostolado. Ele falava, trata-se de não ter somente cristãos, não é uma questão de só converter pessoas, mas de fazer uma cristandade. Ter não somente cristãos, mas ter uma cristandade. E é aqui que nós devemos chegar um dia, formar uma estrutura mais ampla. Primeiro pessoal, primeiro interior em cada alma, depois em cada paróquia, em cada povoado, em cada cidade, em cada região, em cada estado, em cada país, entre países, que sejam governados pelos princípios do Evangelho. Isso é uma obra de séculos. E é o que a igreja sempre procurou fazer aonde quer que chegava, formar não somente cristãos, mas uma cristandade. Formar uma cultura católica, pessoas católicas, que na sequência, por conseguinte, formavam uma estrutura católica que ajudava e que ajude a sustentar a vida católica individual e familiar. Meus caros, o termo cultura é uma palavra interessante. O termo cultura é derivado do termo latino cultus, culto. Existe uma relação estreita entre o culto religioso de um povo, a cultura que esse povo tem e a economia que esse povo tem. A palavra cultivo também deriva da palavra culto. O cultivo é a forma básica de geração de riqueza das sociedades. E o cultivo é determinado pela religião. Nos povos antigos, as leis que regiam a economia, os dias de trabalho, quando começar a trabalhar, tudo isso vinha do culto. O culto predominante determina a cultura na qual vivemos e as relações econômicas e políticas. Os princípios e regras que governavam a sociedade sempre tiveram sua origem na religião predominante de uma sociedade. E se queremos de fato entender as instituições, as leis de um povo, então devemos ir até as crenças deste povo. Devemos conhecer as ideias que eles têm a partir da religião. Que ideias que eles têm da criatura humana, o que é um ser humano? Da vida, da morte, da vida após a morte, da divindade, como ela é. E iremos perceber uma íntima relação entre as crenças religiosas de um povo e as estruturas familiares deste povo, as regras do direito, a organização econômica deste povo, os meios de educação das crianças, o modo de organizar o trabalho, etc. Existe uma estreita relação entre os ritos que se originaram das crenças de um povo e as instituições familiares, educacionais, econômicas, políticas. A cultura é o conjunto dos hábitos públicos de uma sociedade e os efeitos desses hábitos públicos nas pessoas. As várias manifestações artísticas que temos em um povo, por exemplo, a arquitetura, as estátuas, a música,
as belas artes em geral, a culinária, o modo de comer, as etiquetas à mesa, o modo de se cumprimentar, o modo de se vestir, a organização do comércio, as relações entre os membros de uma família e os membros da sociedade, as estruturas políticas, educacionais, tudo isso é finalmente o efeito do culto religioso de um povo. Das ideias que primeiro vêm da religião predominante de um povo. Há uma estreita relação entre as ideias da inteligência humana, que vem das crenças religiosas, e o estado social de um povo. Se o nosso culto afirma, por exemplo, que a pureza e a modéstia são coisas boas a serem buscadas, consequentemente as vestes, as regras de relacionamento entre as pessoas, a arte, etc., tudo irá refletir modéstia e pureza. Se o culto de uma sociedade é o culto do indivíduo, então as vestes degenerarão em direção daquilo que as nossas paixões querem, aqui e agora. As relações entre o culto e a cultura de um povo são muito estreitas. Podemos ver isso historicamente nos povos antigos. E podemos ver isso também durante a Reforma Protestante e os tempos atuais, por exemplo. Por exemplo, quando os países protestantes mudaram o rito da missa, quando Lutero começou a mudar o rito da missa, Calvino também, a cultura católica subjacente a esses países sofreu um colapso. Estruturas familiares, econômicas, políticas começaram a mudar. Porque as ideias mudaram. Porque a religião mudou. Quando a igreja mudou o ritual da missa, a cultura católica subjacente à cultura ocidental também sofreu um colapso. Lembre-se o que nós sempre falamos, né? O problema atual não é político, é religioso. E o problema religioso deságua no problema litúrgico. Que relações são essas entre o culto de um povo e a cultura? Isso se dá em duas etapas. Em primeiro lugar, comportamentos, vestes, gestos, palavras que são utilizados em uma sociedade e que são vistos como modelos exemplares de conduta, são introduzidos no culto predominante de um povo, porque para Deus eu dou o melhor. Falamos, por exemplo, no sermão passado, de o que era feito para o imperador romano, foi introduzido no rito romano tradicional da missa e passou a ser feito para Deus. O que é numa cultura, no costume de um povo, visto como modelo e exemplar, o melhor que nós temos, é colocado no culto. Em seguida, com o tempo, comportamentos, vestes, gestos, palavras que são utilizados no culto predominante de um povo, permanecem estáveis, mesmo quando os costumes vão mudando. A sociedade antiga reflete isso muito bem. Esses gestos e palavras serão para essa sociedade um modelo a ser seguido. Não necessariamente a ser copiado de maneira unívoca, sempre do mesmo modo em todos os lugares, não. Mas pela aplicação na sociedade, nas famílias, na política, na economia, na educação, dos mesmos princípios que regem o culto religioso, mas aplicando em cada caso de modo diferente em graus diversos. E o rito romano tradicional encarna princípios da nossa religião e também filosóficos, de vida espiritual, capazes de instruir e de formar todas as gerações em todas as épocas numa vida verdadeiramente cristã. Nós não podemos esgotar todos esses princípios aqui, nós nos limitaremos a alguns deles, né? Em primeiro lugar, o latim. O latim é importante porque é uma língua sagrada. Há 3 línguas sagradas, o hebreu, o grego e o latim. Essas 3 línguas são consideradas sagradas porque Pilatos escreveu nelas a causa da condenação de Jesus Cristo, para que todos pudessem ler. De fato, Jesus Nazareno, rei dos judeus, estava escrito em hebreu, em grego e em latim. O hebreu e o grego são também as línguas em que a Sagrada Escritura foi escrita, que Deus escolheu para escrever o livro que ele escreveu. Não são línguas, então, comuns, foram usadas por Deus, diferente de outras línguas. O latim foi escolhido por Deus desde o tempo de São Pedro como a língua pela qual o governo e a instrução são realizados na Igreja Católica. Como língua sagrada escolhida pela providência divina, é necessário dizer que a língua latina agrada mais a Deus do que as outras línguas comuns. E que agradando mais a Deus, ela é mais eficaz, ela dá mais graças. É unânime entre os exorcistas que os exorcismos em latim
são mais eficazes. O latim é importante para diferenciar os atos litúrgicos dos atos comuns do cotidiano e nos faz compreender que a missa é primeiro para Deus e não para nós. Não oferecemos a Deus o sacrifício do corpo e do sangue do seu Filho, usando a mesma língua que usamos para comprar comida no supermercado, pagar nossas contas no banco. O latim faz com que fique muito claro que é um ato marcadamente distinto dos atos profanos da vida comum. O latim é importante porque nos mostra que a missa é um mistério, uma vez que é uma língua que a maioria das pessoas não compreende geralmente tão bem. Alguma outra coisa as pessoas percebem, mas é uma língua que não é compreendida num primeiro momento com facilidade. Isso facilita a transmissão da ideia de que a missa é um mistério, e é mesmo. Isso favorece o respeito a Deus, o bom temor de Deus. O latim é importante porque ele favorece a mortificação. Com os textos em latim eu não posso fazer mudanças, improvisar, fazer o que eu quero. Com o latim simplesmente me conformo aos textos que a igreja nos dá, sem fazer com que a minha vontade seja feita na minha missa. E assim mortifico minha vontade própria. O latim é importante também porque nos dá clareza doutrinária, ou seja, é uma língua em que as palavras têm um sentido muito exato. O latim é importante porque ele é uma língua universal, ou seja, o latim permite que a missa seja sempre a mesma, com as mesmas palavras em qualquer lugar do mundo. Agora mesmo no seminário, quando eu rezava minha missa de manhã, era um seminarista polonês, outro era um francês, um outro era de Malta, que um dia ou outro acolitavam minha missa, cada um tinha a sua língua, né? Mas todos nós rezávamos a missa na mesma língua. É a manifestação de que somos todos da mesma religião. E resumindo, o latim é importante porque é uma língua sagrada que agrada mais a Deus. Nos mostra que a missa é primeiro para Deus e não para nós. Favorece o respeito a Deus. Favorece a mortificação da nossa vontade própria. Dá clareza doutrinária e é uma língua universal. A orientação do padre, ou seja, a posição dele na missa também é muito importante. No rito romano tradicional, o padre fica a maior parte do tempo voltado para Jesus, presente realmente dentro do sacrário, e voltado para o crucifixo. O padre e os fiéis estão rezando todos juntos para Deus. Eles olham, portanto, para a mesma direção. Que o padre esteja voltado para Cristo é muito importante, porque mostra que a missa é para Deus e não para as pessoas que estão ali presentes. Mostra que a missa não é uma aula, não é uma conversa, não é uma refeição, não é um teatro, etc. Mostra que o padre conduz os fiéis para Deus, como um pastor que vai diante das ovelhas e que de vez em quando se volta nos Dominus Vobiscum, para ver se está tudo bem. Mostra que o padre está entre os fiéis e Deus, mediando as relações entre Deus e os fiéis, para apresentar as orações dos fiéis para Deus. Evita que o padre se preocupe com as reações dos fiéis e queira adaptar algo da missa conforme ele percebe nas expressões dos rostos dos fiéis se eles estão gostando ou não. Outra característica notável do rito romano tradicional é o silêncio que reina durante a missa. O silêncio é uma característica do rito romano tradicional. Falamos aqui do silêncio que vem do fato de que muitas orações são realizadas em voz baixa pelo sacerdote, principalmente no ofertório e no cânon. Esse silêncio é muito importante. O silêncio na missa tradicional faz um grande benefício para as nossas vidas espirituais. Antes de tudo, o silêncio permite que deixemos mais uma vez de ser o centro da missa. Ora, aquele que fala é o centro das atenções. Se as pessoas falam constantemente durante a missa, elas terão grande tendência a achar que a missa diz respeito em primeiro lugar a elas e não a Deus. As orações do padre em voz baixa deixam claro também para o padre que não é a sua pessoa particular o centro da missa. Não é ele que precisa aparecer. Essas orações em voz baixa e o consequente silêncio na missa tradicional deixam claro que o centro da missa é Deus, que o centro da missa é Cristo, que renova o seu sacrifício, oferecendo a Santíssima Trindade. O padre que fala em voz baixa é o centro da liturgia, mas não enquanto padre tal ou padre fulano, mas sim enquanto instrumento de Cristo sacerdote, de forma que o centro é claramente Jesus Cristo. E assim, colocando Deus como centro, o silêncio nos ensina a caridade, que nos inclina a fazer tudo a partir de Deus, por amor a Deus. O latim torna Deus o centro da missa, o silêncio torna Deus o centro da missa, a posição do padre torna Deus o centro da missa. Não o centro geográfico da igreja, o centro da atenção, o centro das intenções.
O silêncio nos mostra também que a missa é um mistério, que ela é algo sobrenatural, que nós não podemos entender completamente com a nossa razão, nem exprimir adequadamente com a nossa linguagem humana. Por isso, mais silêncio do que palavras. O silêncio nos ensina também a mortificação. Pelo nosso orgulho, temos muitas vezes tendência a falar, a querer ser o centro das atenções. Pelo silêncio, negamos-nos a nós mesmos, as nossas inclinações, modificamos os nossos sentidos, deixamos que Deus haja na nossa alma. Muitas pessoas que assistem à missa tradicional pela primeira vez se queixam do silêncio ou de não terem participado da missa. Na verdade, essas queixas se devem muitas vezes à simples repulsa por essa mortificação imposta pelo silêncio e pelo fato de não ser o centro da liturgia. Na verdade, elas se queixam de não estarem falando para os outros e de que os outros não têm a atenção voltada para elas. O homem moderno tem grande dificuldade em deixar de ser o centro, em livrar-se do antropocentrismo, do homem ser o centro das coisas. Como sabemos, porém, a mortificação é indispensável para uma vida espiritual bem ordenada. O silêncio ajuda bastante neste ponto, a negação de si, a mortificação do amor próprio. O silêncio mostra que não precisamos ser o centro das atenções para que a missa tenha sentido, mas que é justamente o oposto. A missa tem sentido quando Deus é o centro. O silêncio na missa coloca Deus no centro e nos mortifica. Ele também nos ensina a rezar. O fato é que durante o silêncio não há alternativa. Ou a pessoa reza, ou ela se distrai. Aceitar a distração seria um pecado, praticamente, na maioria das vezes, pecado venial. A pessoa precisa, então, rezar, e rezar sozinha. O silêncio nos ensina o valor da oração individual, nos ensina a rezar e nos faz buscar o melhor meio para nos unirmos ao sacrifício de Cristo renovado diante de nós. O silêncio, mortificando os sentidos, nos ajuda muito a considerar com a inteligência o que realmente importa durante a missa. O silêncio favorece o progresso na oração, nos conduzindo além da simples oração vocal. O silêncio nos permite considerar as verdades eternas, tomar resoluções com o auxílio divino, de ajustar nossa vida a essas verdades. Em resumo, o silêncio favorece a meditação católica. Cada vez mais no mundo o silêncio é raro. Aonde vamos, há alguma espécie de barulho de música, de televisão, de rádio, de internet, ou algo para ocupar nossa imaginação e a nossa inteligência com coisas sem importância. Todo mundo anda com seu fone de ouvido. Ora, sem silêncio não pensamos devidamente, e se não pensamos, não podemos aderir com firmeza a Deus. Esse barulho entrou também na igreja, no centro da vida da igreja, que é a liturgia, infelizmente. O silêncio é necessário para a nossa vida espiritual e a missa tridentina o favorece. A inteligência fica livre de preocupações e pode se levar a Deus facilmente. Ademais, o fato da pessoa ter de rezar sozinha durante a missa favorece a oração fora da liturgia. Favorece a oração individual, fora da missa, tão em desuso hoje em dia. Há uma tendência de muitos a considerar que a única oração que tem importância é a oração comunitária. Assim, diante do silêncio, a pessoa tem que rezar, do contrário, ela se distrai. O silêncio favorece uma oração mais elevada, mais recolhida, mais interior. Nos faz considerar o que realmente importa na missa, o sacrifício de Cristo renovado para a glória de Deus, para o perdão dos nossos pecados. O silêncio litúrgico favorece, então, a oração e, consequentemente, a devoção, isto é, a prontidão de alma no serviço a Deus. Finalmente, o silêncio na missa explicita o fato de que é o sacerdote que age na pessoa de Cristo e de que é o sacerdote que renova o sacrifício do Calvário ao dizer as palavras da consagração. Não é o povo que consagra, não é o povo que reza a missa, é o sacerdote. Para deixar clara a diferença de papéis, o padre reza as orações mais profundamente sacerdotais em silêncio. O ofertório, o cânon, as palavras da consagração. O confíteor do padre é rezado primeiro. Os fiéis rezam o confíteor deles depois, mostrando uma clara distinção hierárquica entre sacerdote e fiéis. O silêncio, o latim, a posição do padre na missa tem uma importância grande para a nossa vida espiritual e para a vida espiritual da igreja. O silêncio, a orientação do padre voltado para Deus. E o latim nos ajudam bastante a servir a Deus e a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Temos ainda outros princípios que são constantemente, amplamente, insistentemente ensinados no rito romano tradicional. A existência do pecado.
Orações ao pé do altar, o confitor não somente a Deus, mas toda a corte celeste, feita pelo sacerdote profundamente inclinado diante dos fiéis. A oração para subir ao altar, Alfera nobis domine iniquitates nostras. Tirai de nós, Senhor, nossa iniquidade. O Kyrie eleison, Senhor, piedade. O ofertório da hóstia, na qual o sacerdote afirma oferecê-la por seus inúmeros pecados, ofensas e negligências. Nenhum sacerdote ou fiel que leve a sério essas orações pode negar a existência do pecado, de que há coisas objetivamente boas e coisas objetivamente más, que há a necessidade de um combate contra nossas más inclinações. Depois de vermos os escândalos nos quais muitos padres estiveram envolvidos nas últimas décadas, vemos a importância do uso dessas orações rezadas diariamente pelo padre na missa. O mesmo pode ser dito hoje, quando os fiéis repetem seriamente teorias que negam a existência de algo chamado culpa, ou que a culpa é da sociedade, não do indivíduo. Minha culpa, minha máxima culpa, não da sociedade, não dos meus pais, não da família. Essas coisas podem ser ocasiões para que o indivíduo peque, mas o consentimento é seu. A falta de tomada de providências é sua. Minha culpa. São todos princípios e bens que formam uma sociedade onde uma ordem reina e onde os atos de violência são menos frequentes e corrigidos de maneira mais adequada. As pessoas estão sempre combatendo seus pecados, porque elas têm convicção de que existe pecado e que o pecado é dela. São muitas variações. Hoje em dia, também, a liberdade no uso das rubricas devem ser minimizadas também para facilitar a obediência aos superiores e a renúncia da própria vontade. Se muitas variações são concedidas nas leis litúrgicas, cria-se no padre uma indisposição para seguir a vontade da autoridade, uma vez que o rito é objeto de múltiplas escolhas pessoais dele. Ele monta a missa que ele quer no final das contas, a missa dele. Observamos que os padres que se iniciam no rito romano tradicional, quando têm dúvidas do que fazer agora, ficam paralisados. Eles não inventam, eles travam. Isso mostra que eles perceberam que não há espaço para a vontade própria deles no rito. Como há uma variedade de inclinações e de preferências entre as pessoas, evita-se no rito o surgimento de vários modos de rezar a missa. Quando as rubricas são estáveis. As paróquias são mais estáveis, uma espiritualidade particular, muitas vezes defeituosa, não é imposta aos outros da paróquia. Não existe a missa dessa, a missa desse grupo, a missa desse tipo de gente, a missa desse daqui. É a mesma missa para todos. É a mesma religião, o mesmo culto. Pelo desapego de si mesmo, o rito romano tradicional combate o orgulho. Todos nós sofremos com o orgulho. E por isso, se não somos limitados por rubricas rígidas, rígido é um termo negativo hoje em dia, rubricas invariáveis, tendemos a exagerar os nossos próprios atos externos, querendo aparecer. Gestos exagerados, frases ditas de maneira forte durante a missa, etc. Há incontáveis histórias nas quais fiéis ficaram indignados com o que um padre faz na missa. O padre não deve ser causa de fúria nos fiéis durante a missa, e isso é evitado pela existência de rubricas fixas. Vários elementos ensinam também a virtude da fortaleza no rito romano tradicional. A oração que o padre usa para vestir o amito, um capacete para o combate. O simbolismo do faudistório, nós falamos, era a cadeira do general para a instrução militar dos seus soldados, é onde o bispo faz o sermão. As orações no começo do prefácio, que são ditas de um modo militar. Sursum corda, habemus ad Dominum, graças hagamos Domino Deo nostro, dim metius est. Todos os liturgistas, baseados em escritos dos padres da igreja, comparam essa parte da missa a ordens militares dadas ao exército. No rito romano tradicional, somente o sacerdote alimenta os seus filhos, distribuindo a comunhão. Ele tem também a função de proteger os bens espirituais dos seus filhos. A remoção sistemática dessas funções masculinas e paternas, pelas quais somente o sacerdote cuida dos seus filhos, porque é o pai deles, porque colaborou para dar vida espiritual para eles no batismo, na confissão, alimenta essa vida na Eucaristia, porque quem é pai é quem dá vida para o filho. A remoção dessas coisas enfraqueceu nossa visão sobre o sacerdócio e sobre o que é uma autoridade em geral. A autoridade tem como função não a de pisar no inferior e de se aproveitar dele.
A autoridade tem como função fazer o inferior chegar onde ele jamais chegaria sozinho. A autoridade tem como função fazer o inferior chegar onde ele jamais chegaria sozinho. Como tomamos o que vemos como exemplo? Quando um povo vê o padre com pouca ou nenhuma virtude de fortaleza, acham previsível e tolerável que um padre apresente um comportamento privado de fortaleza e atrai candidatos e leigos com inclinações semelhantes. A fortaleza diz respeito ao bem árduo, e a valorização da renúncia própria e da autodisciplina no rito tradicional ajuda os fiéis e os padres a buscar isso, a virtude da fortaleza, a buscar o bem árduo, a salvação da alma. Pela recepção dócil do ensinamento das gerações que nos precederam, recebendo um rito constantemente transmitido de geração em geração, isso é tradição. Não é algo antigo, lembre-se disso, é algo transmitido. Pela recepção dócil do ensinamento que as gerações precedentes nos transmitem, pela aceitação da tradição eclesiástica, um elemento importante na formação dos fiéis, nós adquirimos prudência. Recebendo o que sempre funcionou no passado, e adquirimos prudência e sabedoria no presente. O rito romano tradicional combate a busca pela novidade, que tende a julgar que o que é mais recente sempre é melhor por princípio. Isso não é verdade. O canto gregoriano é o canto litúrgico exemplar, porque ele não é passional, ele dispõe a inteligência para se levar a Deus, a reflexão. A unidade da melodia do gregoriano não apelam para as paixões que prejudicariam a inteligência no momento da oração. Nós afirmamos que o homem se distingue dos outros animais pela inteligência, isso é verdade. Que o homem deve usar a inteligência para chegar até a contemplação de Deus, é verdade. Que todos os homens podem chegar a essa contemplação. O canto gregoriano e o silêncio da missa facilitam tudo isso. Todos esses princípios do rito romano tradicional foram moldando as almas ao longo de 2000 anos. E a partir daí, a cultura por onde a igreja foi passando e foi se instalando. Todas essas partes do rito, essas características do rito romano tradicional, foram dia após dia, ano após ano, século após século, fazendo com que cada fiel recebesse a comunhão muito bem preparado. Todas essas partes do rito, todos esses elementos do rito, são como sacramentais, ou são sacramentais, que preparam as almas para receber bem as graças sacramentais. Tudo isso não para criarmos uma sociedade utópica perfeita nesta vida, mas para sobrenaturalizar a vida humana de vida sobrenatural e termos vida em abundância, como o nosso Senhor disse, eu vim para que todos tenham vida, vida sobrenatural e vida em abundância. Meus caros, com essas luzes nós podemos tirar sempre e cada vez mais proveito das missas que assistimos, abraçar com toda a convicção e amor a herança de 2000 anos da nossa igreja. Fazer dela a nossa formadora, a formadora das nossas almas e da nossa sociedade finalmente. Como disse São Leão Magno num dos seus sermões, é o sermão 82, ó Roma, nós somos o rito romano tradicional, o rito de São Pedro e São Paulo, construído ao longo dos séculos. Ó Roma, que foste mestra do erro, tornaste-te discípula da verdade. Isso aqui é espetacular. Aqueles que te governavam com superstição foram substituídos pelos que te conduziram até a fé. Por meio de Pedro, o primeiro dos apóstolos, e de Paulo, o vaso de eleição, foste elevada à glória celeste, e a luz da verdade divina brilhou sobre ti, fazendo de ti a cabeça das nações na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.